Amados, igreja, bom dia, muito bom estar aqui com vocês, mais uma vez, é privilégio, sempre quando nós estamos em Guariba, nosso coração se enche de alegria, rever amigos, rever pessoas queridas, pastor Rubens, Alessandra, pastora Alessandra, muito bom estar aqui, obrigado pelo privilégio, obrigado pela oportunidade. Está aqui comigo também minha esposa, Luciana, meu filho Otávio, levanta a mão aí, Otávio. Minha irmã Jéssica, acho que não tem mais ninguém da família aqui não. Nós vamos falar de gratidão nesse momento, nessa manhã. Você foi abençoado esse ano? Quase derrubei, irmão. Você foi abençoado? Você recebeu bênçãos? Como foi bom ouvir esses testemunhos. Eu tenho certeza que talvez cada um aqui teria um testemunho para falar aqui. Mas eu gostaria que nessa manhã você fizesse aí um balanço da sua vida. Quando você olha esse 2024, quando você olha todos os dias que você viveu, todos os meses que Deus te deu, quando você coloca isso na ponta do lápis, quem foi você neste ano? Alguém que mais agradeceu ou alguém que mais pediu? Você pediu mais ou você agradeceu mais? Você se pegou mais na reclamação, na murmuração ou na adoração? Em louvar a Deus mesmo quando você não entende algumas coisas. Faz aí esse balanço, não precisa falar para ninguém não. É só você e Deus. Quem foi você nesse ano? Alguém que diante das circunstâncias adorou, exaltou, louvou ou estava, Senhor, por quê? Reclamando, murmurando, questionando. Por que é importante esse culto? Criar essa cultura de gratidão é algo importantíssimo para as nossas vidas. Porque nós somos tentados a primeiro reclamar. Quer ver um exemplo? Na nossa vida pessoal, como casal, com filhos, o que é mais fácil a gente ver? As coisas que a gente tem para elogiar ou as coisas que a gente tem que aprontar com relação a falhas, ajustes? Eles sempre focam no que não está bom. É muito difícil a gente focar no que a gente pode elogiar. Olha aí nos seus relacionamentos interpessoais, familiar, na igreja. Você é alguém que mais elogia e encoraja, ou alguém que está olhando só o que pode apontar de defeito? Você precisa melhorar nisso. Mas como seria bom se cada um de nós tivéssemos essa cultura de olhar e apontar o que está bom. Não que a gente não vai apontar o que precisa ser ajustado, mas dizer, irmão, olha, eu quero te agradecer porque você é uma bênção por isso. Filho, eu quero te agradecer porque você é uma bênção por isso. Esposa, esposo, como mudaria nosso jeito, nosso estilo de olhar a vida? E quando a gente olha esse tema, gratidão, muito tem se falado sobre gratidão. Parece que virou moda essa palavra, gratidão. E a gratidão, ela é um dos mais belos sentimentos que nós podemos expressar a Deus e aos outros. Quando nós somos gratos, nós recebemos bênçãos. Quando nós somos gratos e nós, além de recebermos bênçãos, nós estamos reconhecendo as bênçãos que Deus já nos deu. Quando nós somos gratos, nós estamos reconhecendo e valorizando também as pequenas coisas. Como a gente vibra com testemunhos de coisas grandes. Mas, querido, eu quero desafiar você nessa manhã a começar a ser grato pelas pequenas coisas. Como o pastor falou aqui no início do culto, você está respirando, você abriu os olhos mais um dia pela manhã, Deus, muito obrigado. Louvado seja o teu nome. Eu não sei quais vão ser os desafios para mais aquele dia, mas, querido, louve a Deus, exalte a Deus cada manhã. Exercitar esse sentimento, esse hábito da gratidão, sabe o que vai tirar da nossa vida, do nosso coração, das nossas emoções? Vai tirar o medo,
vai tirar a angústia, vai tirar os sentimentos de raiva, porque uma pessoa que tem um coração cheio de gratidão, de ação de graças, o nosso cérebro, ele não é capaz de sentir ao mesmo tempo a gratidão e a infelicidade. Então, quando nós exercemos esse hábito da gratidão, nós vamos viver com menos medo, com menos angústia, com menos sentimentos de raiva. Mas é você que faz a escolha. É você. Eu não sei, talvez alguns chegam no final desse ano e já pensando no próximo ano, dizendo: Senhor, eu quero a tua vontade, eu quero descobrir a tua vontade, eu quero viver a tua vontade. E eu tenho uma palavra de Deus para você nessa manhã. Deus tem uma vontade para a sua vida que você pode colocar em prática hoje. 1 Tessalonicenses 5,18. Mas pastor, eu acho que não era essa vontade que eu queria. Mas olha, diz o texto. Vamos ler juntos? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus Cristo. Pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Em que você em tudo dê graças. É fácil, não é? Não é fácil dar graças por tudo. Principalmente quando a gente passa por situações que nos desafiam. Deem graças em todas as circunstâncias. Esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Interessante, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí em 1 Tessalonicenses, e se você olhar os versículos anteriores, versículo 16 e 17, antes de Paulo colocar aqui essa orientação, esse desafio para que aquela igreja de Tessalônica fosse uma igreja que em tudo desse graças, ele traz 2 outros conselhos. Paulo diz o seguinte: alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. Antes de eles darem graças em todas as coisas, eles deviam se regozijar sempre e orar sem cessar. Então ele fala: alegrai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dei graças. Alegria, oração, gratidão. Paulo, antes de recomendar que aqueles crentes dessem graças por todas as coisas, por tudo, ele disse: regozijai-vos, que é alegrai-vos, orem sempre. Portanto, não era só alegrar, orar e dar graças. Ele fala: alegrem-se sempre, orem sem cessar e deem graças em todas as circunstâncias. Não é um dia que eu estou alegre, não é um culto que eu oro, não é em uma situação que eu sou grato, é sempre, é perseverança, é vida, é algo que eu vivencio todos os dias, é hábito, é algo que faz parte de mim. Não basta orar, se alegrar, dar graças, é preciso se alegrar sempre, orar sempre, dar graças sempre. Mas como a gente consegue isso? A gratidão é um sentimento, um hábito que tem que ser cultivado diariamente. Diariamente. Quando aprendemos a dar graças em todas as circunstâncias, mesmo nas circunstâncias difíceis, sabe o que a gente está demonstrando? Que nós temos fé em Deus, que nós acreditamos que Ele está no controle de todas as coisas. Algumas coisas saíram do nosso controle, mas Deus está no controle. É por isso que eu confio, é por isso que eu acredito, é por isso que eu persevero, é por isso que eu continuo orando. Quando reconhecemos que as bênçãos que temos vêm de Deus, não são nossas, vêm do presente de Deus, nossa perspectiva muda, a gratidão se transforma em alegria. A gente começa a ser pessoas muito mais fáceis de se relacionar. É fácil de se relacionar com alguém que só reclama, que só murmura, que só está com a cara fechada, que só está triste. Não, querido. E nós, o povo de Deus, não temos razões para viver assim. Por isso que eu vibro quando eu leio a carta de Paulo aos Filipenses. Aquele homem estava preso. Eu não sei se você já leu Filipenses. Se você não leu, leia Filipenses. Paulo, quando escreveu Filipenses, estava preso.
Olha que circunstância difícil ele estava passando. E por várias vezes na carta de Paulo aos Filipenses, sabe o que ele fala? Alegrai-vos no Senhor. Pastor, como eu consigo viver isso daqui? Dar graças em todas as circunstâncias? Quando eu olho para Cristo e não para as circunstâncias. Quando eu olho para a palavra de Deus e não para aquilo que eu ouço de outras pessoas. Eu consigo. Quando a gente vai para o dicionário, o significado da palavra gratidão é definida também como uma capacidade de reconhecer aquilo que é oferecido pelo outro. Gratidão é a qualidade de quem é grato, é reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. Foi o que a gente viu aqui. Quero te agradecer, pastor, quero te agradecer, pastora, quero agradecer a igreja pelas orações. Isso é gratidão. E no contexto cristão, na palavra gratidão, consiste o reconhecimento de nós entendermos que todos os presentes, que tudo que nós temos vem de Deus. E tudo vem de Deus pela sua graça. Nós não merecíamos nenhum desses presentes. Nós não merecíamos. Porque nós somos inclinados ao pecado, aos nossos desejos egoístas, mas Deus, Ele simplesmente nos amou, nos trouxe para a sua maravilhosa luz, fez de nós o seu povo, sua igreja, e nos presenteia com os seus presentes, a salvação, curas, milagres, o pão sobre a mesa todos os dias, as oportunidades de portas abertas, de negócios, e tantas coisas que vão surgindo como presentes de Deus. Mas quando a gente olha para a realidade, a gente vê uma sociedade de pessoas muito ingratas. Infelizmente isso acontece nas igrejas também, nas igrejas locais. Eu sei que aqui não tem, então lá em Jundiaí tem muito. Aqui não tem, né? Guariba, Manancial, aqui não tem. Mas pessoas ingratas, geralmente elas tendem a ser pessoas que nunca estão contentes, sempre está insatisfeito. Como você consegue entender quem é uma pessoa ingrata? Ela nunca está contente com nada, ela sempre está insatisfeita. Pessoa ingrata raramente sabe dizer, sabe o quê? Obrigado. Essa palavrinha mágica. Uma pessoa ingrata, ela não consegue dizer isso. A pessoa ingrata, ela não se sacrifica pelos outros. Ela espera que os outros se sacrifiquem por ela, mas não espere ela se sacrificar pelos outros. A pessoa ingrata, ela está mais focada nas suas necessidades do que na necessidade dos outros. Primeiro eu, depois os outros. A pessoa ingrata, ela pensa que Deus ou os outros devem algo para ela. Deus sempre tem que dar, os outros sempre têm que dar algo. Isso é alguém que é ingrato. E talvez você está sentado aqui nos acompanhando na sua casa, está dizendo assim: eu sei quem é assim, o meu chefe, meu filho, meu marido, minha esposa, aquela pessoa, é ela. Na verdade, nós somos bons em reconhecer que os outros são ingratos, o defeito dos outros, mas todos nós somos ingratos de vez em quando. Pensei, quantas coisas Deus te deu esse ano, quantas coisas Deus colocou sobre a sua vida como oportunidades, quantas pessoas Deus usou para te abençoar, e quantas vezes você foi grato por isso, quantas vezes você agradeceu, você fez aquele tempo em família ou sozinho mesmo para celebrar as vitórias, agradecer, só agradecer. É por isso que a Bíblia nos incentiva a mostrar a gratidão como um valor que a gente não pode perder. Isso tem que ser hábito. Em tudo, pode deixar o versículo, querido. Em tudo nós devemos dar graças. Em todas as circunstâncias, deem graças. E quando eu falo aqui em tudo, é tudo mesmo. Todas as circunstâncias, todos os momentos, todos os dias bons e os dias ruins, os dias que eu estou com saúde, os dias que eu recebo do médico um diagnóstico preocupante, os dias em que eu estou empregado, os dias que as portas se fecham, todos os dias eu tenho que ser grato. Esse texto é um chamado à gratidão.
Quando a gente olha as Escrituras, quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente vai ver no Antigo Testamento muitas pessoas celebrando, exaltando a Deus, agradecendo a Deus depois de um momento de libertação, depois que Deus respondeu uma oração, depois que Deus trouxe um resgate, depois que Deus concedeu algo. Mas há muitos textos na Bíblia também de pessoas, exemplos bíblicos que nós temos, homens de Deus, mulheres de Deus agradecendo antes de receber qualquer coisa. Eles simplesmente agradecem antes, confiando que Deus está à frente, abençoando. Portanto, querido, meu pedido a Deus nessa manhã é que nos faça, Senhor, nos dê um coração grato. Que essa igreja continue sendo uma igreja grata pelas coisas que Deus tem feito e continuará fazendo na vida de vocês. Que de fato vocês no final do próximo ano, que Deus vai nos dar como presente, vocês estejam aqui agradecendo a Deus pelo ano em que Deus fez com que vocês rompessem mais alguns desafios, conquistassem mais algumas vitórias. E é por isso que eu trouxe um texto, esse não é o nosso texto base, de uma história de Jesus. Jesus, ele viajava muito, ele estava viajando para Jerusalém. Ele passou entre Samaria e Galileia. E nessa sua caminhada até Jerusalém, quando ele passava ali entre Samaria e Galileia, ele encontra 10 pessoas. Não eram qualquer pessoas, eram 10 leprosos. Homens que estavam sofrendo de uma doença que naquela época isolava eles. Eles precisavam ficar isolados, eles precisavam ficar afastados. E quando alguém tentasse se aproximar deles, eles tinham que dizer: imundo, impuro. Eles não podiam mais ter o contato de receber um abraço, de estarem juntos, de terem esse calor humano como a gente pôde fazer aqui na celebração. Eles não tinham esse privilégio. Então eles foram até Jesus. E Jesus deu a eles uma instrução de que eles deveriam se mostrar aos sacerdotes. Era o costume rotineiro ali dentro da lei, para que eles pudessem ser curados, ser declarados limpos. E ao obedecerem Jesus a essa ordem, mesmo sem verem nada, eles foram curados milagrosamente. E dos 10 leprosos, o texto diz que os 10 voltaram para agradecer, amém? Quantos voltaram para agradecer? Dos 10, 1. Talvez nessa manhã a gente se encontre naqueles 9. Deus abençoou, Deus colocou comida na mesa, Deus deu tantas coisas e a gente não voltou para agradecer. Talvez Deus usou tantas pessoas e a gente não voltou para dizer assim: olha, obrigado, você foi uma bênção na minha vida. Deus te usou. Talvez você não saiba, mas Deus usou você. E é por isso que nessa manhã a gente precisa ser como esse que voltou. Abra, por favor, irmão, você pode abrir na sua Bíblia também, Lucas 17, de 11 a 19. Olha o que diz a palavra de Deus em Lucas, capítulo 17, de 11 a 19. Diz assim a palavra de Deus: dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre Galileia e Samaria. Ao entrar no povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, eles clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Jesus olhou para eles e Jesus disse: vão, apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, eles foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz, lançou-se aos seus pés, agradeceu pelo que havia feito. Este homem era samaritano. E Jesus, ele perguntou: não foram 10 homens que foram curados? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto esse estrangeiro? E disse ao homem: levante-se e vá, tua fé o curou. Amém? Nesse texto, nós vemos aqui o exemplo de como pessoas reagem após receber o favor de Deus. Algumas reagem como se nada aconteceu.
precisava ser curado. Deus tinha a obrigação de me dar o que deu. Eu não preciso agradecer. Somos informados pela palavra que 10 homens foram curados da lepra. Apenas um voltou para agradecer. E nesta manhã, eu quero pedir ao Senhor que nos faça que sejamos esse um. Esse um que volte para agradecer, para reconhecer os benefícios que Deus tem feito. Esse um que volta para agradecer como esse aqui estava, louvando, exaltando, mostrando que esse ambiente vai ser um ambiente de adoração, de louvor, de ação de graças. E quando surgir as dificuldades, quando vir os desafios da enfermidade, nós vamos sim ficar entristecidos, somos seres humanos, mas vamos louvar a Deus porque Ele está no controle. Ele é médico dos médicos, Ele é Senhor dos senhores, e Ele pode fazer o impossível. Mas nada vai tirar do meu coração a gratidão, o louvor a Deus, porque os meus olhos estão em Jesus. É por isso que, olha o versículo 15 novamente. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus e louvou a Deus em alta voz. A pessoa que tem um coração grato é diferente do ingrato, porque a pessoa que tem um coração grato, ela volta para agradecer as bênçãos recebidas. E eu creio que no próximo ano, no culto da gratidão, não vai ter mais espaço aqui, porque vai ter muitas pessoas voltando para agradecer o ano que Deus concedeu. Porque eu creio que 2025, como neste ano, vai ser um ano abençoador. Você crê nisso? Mas, querido, não esqueça de agradecer. E você ainda tem a oportunidade, tem um culto da virada, que seja um culto de gratidão também, de você olhar tudo que Deus fez. Talvez a gente não recebeu tudo que a gente tinha para receber, ou gostaria de receber. Mas então eu não vou agradecer, pastor? Tem que agradecer sim, porque em todos esses anos, em todos esses dias do ano, Deus esteve com você, sendo o seu refúgio, a sua fortaleza, te dando a certeza de que você não estava sozinho. Isso já é motivo de gratidão. Precisamos ter o mesmo cuidado para não esquecer de que Deus é a fonte de todas as bênçãos que temos recebido. Agradecer é lembrar-se. Ele voltou, ele quando viu que estava curado, ele voltou, ele louvou a Deus em alta voz. Como é triste quando a gente não percebe, não vê o que Deus está fazendo. Ele está agindo, Ele está fazendo, Ele está respondendo, mas a gente está tão focado em outras coisas que a gente ainda quer receber, porque Ele tem um coração insatisfeito, que a gente não percebe o que Deus já deu, e por isso que a gente se pega tanto pedindo, porque a gente não olha o que a gente já pode agradecer, o que Deus já fez. Este homem reconheceu que a sua cura não foi só um milagre físico, foi um ato da misericórdia de Jesus. Ele olha para aqueles homens, ele demonstra a sua compaixão, ele se importa com aqueles homens, ele para a sua rotina de viagem, de atividades do ministério para se importar com aqueles homens que eram esquecidos. Então esse leproso, ele reconheceu: eu não merecia essa cura, mas Ele me curou, Ele se importou comigo, Ele agiu em meu favor. Eu não posso ser ingrato, eu preciso voltar e agradecer. Não é só uma cura física, foi um ato de amor, de graça, de misericórdia. O seu retorno a Jesus, glorificando a Deus, dando graças, mostra que esse homem entendeu com profundidade o que era ser grato, o que era ser agradecido. A pergunta é: qual foi a última vez que você foi grato a alguém? Ei, esposo, qual foi a última vez que você agradeceu a sua esposa? Qual foi a última vez, você pai e mãe, que você agradeceu os seus filhos? Pastor, mas você não sabe como é o meu filho, mas agradece. Profetiza a bênção sobre a vida do seu filho, mas agradece. Eu tenho certeza que pelo menos uma coisa ele tem para ser elogiado. Qual foi a última vez que você agradeceu amigos, pais, filhos, irmãos, cônjuges? Talvez seja o momento de você começar a criar um diário de gratidão. A gente tem o diário de oração, onde a gente coloca os pedidos, né? Faz um diário da gratidão. E todo dia, coloca pelo menos 3 motivos que você tem para ser grato a Deus naquele dia. E não pode repetir no outro dia. Sabe o que você vai se surpreender?
no final do ano você vai ver que todos os dias você teve 3 motivos para ser grato. E quem é bom de matemática, eu sou professor de história, então não sou bom de matemática. Multiplica aí o 365 por 3 e você vai ver quantos motivos você teve para agradecer. Alguém fez aí de cabeça? Ninguém. Vai na calculadora aí, pega o celular, só agora, depois você guarda ele. Quantos motivos? Alguém fez aí? 365 vezes 3? Eu podia ter feito aqui, mas eu queria ver se tinha alguém bom de matemática, também não tem. 1095 bênçãos, motivos. Pastor, mas eu não tenho todo esse ânimo aí para... Coloca pelo menos um, querido. Mas eu tenho certeza que você vai ter 3. Todos os dias. E talvez no culto da gratidão você vai trazer o seu diário e vai mostrar para a igreja: olha, esse foi o meu diário da gratidão de 2025. Eu tive todos esses mais de 1000 motivos para agradecer a Deus. Comece a manter esse diário. E todas as vezes que você colocar algum motivo, você vai notar uma mudança na sua perspectiva de realidade, de olhar as coisas. O seu olhar vai ser mais atento ao que você tem para agradecer. Não ao que está faltando, ao que eu ainda não recebi, mas você vai estar olhando o que Deus já te deu. Olha o versículo 17 novamente. A pessoa que tem um coração grato, ela descobre que a sua atitude ela está sendo avaliada por Jesus. Querido, saiba que é alguém que está olhando como está o seu coração. Esse alguém é Jesus. Por isso que diz o versículo 17. Versículo 17, por favor, irmão. Lucas 17, 17. Jesus perguntou: eu não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? E aí o 18 diz: ninguém voltou para dar glórias a Deus? Somente esse estrangeiro? Entenda uma coisa, querido, nessa manhã. Deus não precisa da nossa gratidão para continuar sendo um Deus abençoador. Ele vai continuar sendo, independente de sermos gratos ou não. Ele não nos abençoa dependendo da nossa retribuição. Contudo, como um pai abençoador, Ele abençoa os seus filhos. Mas Ele também está sondando o nosso coração, olhando a conduta dos seus filhos. Então Ele está sondando o nosso coração nessa manhã para ver quem é que nós estamos sendo. Os 9 que não agradeceram, ou esse um que volta louvando, agradecendo, dizendo: estou aqui para celebrar. Quando Jesus olha a nossa conduta, o nosso coração, Ele está encontrando em nós pessoas de corações agradecidos, gratos. O hábito de agradecer, ele cresce quando nós começamos as nossas orações com gratidão e louvor. Outra coisa que você pode mudar, além do diário de oração, quando começar a orar, sabe, o primeiro elemento da sua oração é a gratidão, é a adoração. Na sua oração, olhe primeiro para Deus. Porque quando você olha para Deus, você olha para esse Deus que é Deus todo-poderoso, santo, eterno, grande. Então você adora, você exalta, você glorifica, você exalta o nome dEle. Depois que você adorou, exaltou, você olha para você, mas para os seus erros, e pede perdão pelos seus pecados. E você dá nome aos seus pecados. Depois você olha para os outros, a necessidade dos outros, e faz a intercessão. Você intercede por outras pessoas. E só no último momento você pede por você, pelos seus pedidos. A gente vai ter um olhar muito mais grato, porque eu olho para Deus para agradecer, olho para mim para me consertar, eu olho para os outros me importando e tendo compaixão e orando por eles, e depois eu olho para as minhas necessidades. Eu tenho um coração menos egoísta. E quando Ele sondar o meu coração, Ele vai encontrar em mim, vai encontrar em você pessoas com corações agradecidos. Como você começa as suas orações? Agradecendo ou já pedindo? Deus, o Senhor sabe o que está acontecendo, me ajuda aí. Hoje, Senhor, Tu és maravilhoso, santo. Podemos decidir começar a oração dizendo obrigado ou ajuda-me. Antes de falarmos sobre os nossos fardos, podemos fazer uma pausa e lembrar
passar um tempo olhando para esse Deus, a sua maravilhosa graça, o seu grande poder, e louvar e exaltar a Ele, nos derramar na presença dEle, e depois a gente pede, depois a gente fala dos fardos, depois a gente fala das dificuldades. Será que esse ano você recebeu alguma bênção e seguiu em frente, sem parar, sem agradecer a Deus? E por que muitas vezes a gente faz isso? O que nos impede de expressar a gratidão? Às vezes nós não reconhecemos os presentes que nós recebemos. É por isso que o diário da gratidão vai fazer você olhar o que Deus já te deu. Porque talvez você está tão preocupado com essa rotina do dia a dia, com as coisas que você ainda quer, que você está pedindo, que você não consegue reconhecer o que Deus já te deu, aquilo que Ele já colocou na sua vida. Outras vezes a gente acha que o que a gente tem, a gente merece mesmo. Deus tinha que me dar. Não, querido. Nós não somos merecedores. Tudo que recebemos é presente de Deus. A casa não é nossa, é do Senhor. Os filhos não são nossos, são do Senhor. O trabalho não é seu, foi Deus quem te deu. Tudo que nós temos hoje é do Senhor, a gente só administra. E quando a gente olha com esse olhar, as coisas mudam, não mudam? Eu vou prestar conta daquilo que não é meu e Ele colocou nas minhas mãos para eu cuidar. Na Bíblia diz uma palavra: nós somos os mordomos desses presentes que Deus nos dá. Eu e você somos mordomos. Algumas pessoas agem como esses 9 porque simplesmente se esqueceram de agradecer. Portanto, olha o que diz Filipenses 4:4. Pode colocar, por favor, irmão? Eu falei aqui de Filipenses, esse é o versículo. Se você depois puder ler o livro, mas você vai ver que esse texto, ele se repete várias vezes. Alegrem-se sempre no dinheiro, amém? Alegrem-se sempre no trabalho. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez, novamente eu direi: alegrem-se no Senhor. E quem escreveu isso era alguém que estava preso, que não sabia se seria liberto ou se seria morto, que tinha tudo para o coração estar ansioso, preocupado com o futuro, ou depressivo olhando para o passado. Perseguia Estevão, perseguia a igreja, dei cartas de perseguição. Se ele olhasse para o passado, ele ia encher o coração de culpa, ia ficar depressivo. Se ele olhava para o futuro, ele ia ficar preocupado, ansioso, porque não sabia se seria liberto ou não. Ele simplesmente descansou, nem olhou o passado e nem o futuro, ele olhou o presente, ele viveu o hoje, alegrando-se no Senhor. Enquanto estava preso, escreveu as cartas, evangelizou a guarda pretoriana, ganhou pessoas para Jesus na casa de César, porque ele não viveu os seus dias murmurando, reclamando, mas focando em Jesus. Pastor, está difícil. Se você olhar a situação, vai ficar cada vez mais difícil. Alegre-se no Senhor. A minha gratidão é porque eu olho para Deus. Eu olho para o que Jesus fez na cruz, não para as circunstâncias. Aí fica mais fácil. Fica mais fácil. Para terminar, lá em Lucas 17:19, estou dando trabalho para o irmão da mídia hoje. Lucas 17:19. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando nós temos um coração grato, nós damos a possibilidade para Deus, sabe fazer o quê? Nos dar bênçãos ainda maiores. Nos dar ainda muito mais bênçãos. Disse-lhe: levante, vai, a tua fé te salvou. A Bíblia diz que 10 leprosos foram curados fisicamente, mas apenas um recebeu a bênção completa. Porque esse homem, além dos 9 que tinham sido curados fisicamente, esse homem também recebe a cura da alma. Ele recebe a salvação pela sua fé, pela sua atitude de gratidão, por ter um coração agradecido. Ele recebe mais um presente: a salvação, a bênção completa. Portanto, quando eu e você temos um coração grato, nós vamos receber o melhor de Deus, e o melhor de Deus ainda está por vir. Quando nós estivermos com o coração agradecido, um coração grato. Quando somos gratos, nós temos essa oportunidade de sermos ainda mais abençoados. Olha o que diz Naum, capítulo 1, versículo 7. Pode fazer o Naum 1:7. Olha o que diz o texto.
pastor Naum está lá no Antigo Testamento, dos profetas menores. Eu gosto muito desse versículo. Diz assim: o Senhor é bom. Vou ler nessa versão, a minha está diferente. Ele serve de fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que confiam nele. Eu não sei se você tem esse hábito, mas talvez esse seria um bom versículo para você memorizar e viver com ele todos os dias do próximo ano. Porque esse versículo vai trazer para você uma certeza, um atributo de Deus, a sua bondade. Deus é bom. Esse versículo vai trazer uma outra certeza. Ele não é só bom, ele é fortaleza. Ele é forte refúgio e fortaleza para aqueles que nele confiam. Esse versículo faz eu lembrar de um salmo. Você lembra lá do Salmo 46? O Senhor é meu refúgio e a minha fortaleza, um socorro bem presente na hora da nossa adversidade. E Deus, Ele tem sido isso. Ele não foi isso na sua vida nesse ano? Ele foi um Deus bom. Ele foi um Deus que serviu de fortaleza. Sabe o que é fortaleza? No soldado, muitos salmos foram escritos num contexto de batalha. A fortaleza é um lugar onde o soldado tinha visão privilegiada da vinda do inimigo. Deus é essa nossa fortaleza. Ele nos dá força no dia da angústia. Falta força em nós, falta capacidade em nós, mas vem dele a força, a motivação de nós continuarmos. E em que momento? Na angústia. Ele conhece cada um daqueles que confiam nele. Ele conhece você. Ele conhece as suas crises. Ele sabe das suas dificuldades. Ele sabe das suas lutas. Ele sabe do que faz você se alegrar, do que faz você se entristecer. Então, se há uma coisa que você pode ter certeza nessa manhã, é que Deus nunca se esqueceu de você. Assim como Jesus olhou para aqueles 10 leprosos, Ele olha para cada um de nós. Ele se importa com cada um de nós. Ele sabe o que você está passando. Talvez a gente não tenha coragem de compartilhar isso com pastores, com irmãos, e a gente meio que coloca uma máscara de que está tudo bem, vem para a igreja, o coração está destruído, mas a gente quer se mostrar forte. Querido, eu quero dizer para você que Deus, você não consegue esconder dele. Ele sabe como está o seu coração nessa manhã, e Ele quer continuar sendo a sua fortaleza, o seu forte refúgio. Só mais um texto, 1 Crônicas 16, 34, vai falar justamente disso também. 1 Crônicas 16, 34, olha o que diz, vamos ler juntos. Rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Tem sido bom, foi bom e continuará sendo um Deus bom, porque outro atributo de Deus é que Ele não muda. Ele é diferente de mim e de você. A gente muda constantemente. Nosso Deus não muda, Ele é bom. E o amor dele por mim e por você é por uma semana, por alguns momentos, é para sempre. Para sempre você será cuidado por esse Deus. Para sempre você terá um Deus do seu lado, cuidando de você. E é por isso que nós devemos sempre ser gratos ao Senhor. E é o que nós vamos declarar nessa manhã, que nós amamos ao Senhor, que nós exaltamos ao Senhor, que nós louvamos a Ele como este que voltou para agradecer, porque Ele é grato. Ele é um Deus que cuida de nós. Ele é um Deus que nos sustenta. Vamos ficar de pé? Vamos cantar isso. Vamos celebrar esse Deus. Faça desse cântico a sua